Olha, hoje tem uma sessão. Todas são importantes, as sessões da Câmara de Vereadores, mas hoje especialmente porque o assunto tratado são as emendas. Emendas que serão anexadas ao plano diretor, principalmente a questão do microzoneamento, que é o bom uso do solo. E para trazer as informações da sessão de hoje e também da audiência pública que aconteceu na segunda-feira, está conosco aqui a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, a vereadora Jade Martins, que inclusive se preparou, tem um tempo e conhece muito bem essas questões relacionadas ao plano diretor. Vereadora Jade, vice-presidente, é um prazer te receber aqui. Boa tarde. Boa tarde, Saul. É um prazer mais uma vez estarmos aqui falando com a nossa comunidade pela TV Panorama, passando as informações tão importantes relacionadas à nossa revisão do plano diretor. Vamos falar então, qual é a expectativa? A gente sabe que são 53 emendas que foram colocadas por vocês, vereadores. O que vai acontecer na sessão de hoje à noite? Hoje, então, às 18h30, nós temos a nossa sessão ordinária e na pauta está o projeto de lei 02, projeto de lei complementar, importante dizer isso, 02 de 2026, que trata do microzoneamento, o uso e a ocupação do solo aqui da nossa cidade. A última etapa da revisão do plano diretor. Foram 53 emendas protocoladas pelos vereadores. Essas emendas foi dado conhecimento na audiência pública da segunda-feira, que foi realizada na Câmara de Vereadores. Foi feita a leitura de todas essas emendas e daí hoje, então, iniciam-se os debates e as discussões e, consequentemente, a votação final do plano diretor. Muito bem. Qual é a expectativa para essa noite? Aí depois, assim que passarem essas emendas, o projeto segue para a sanção da prefeita? É esse o caminho, vice-presidente? É esse o caminho. Hoje finaliza a votação, encaminha-se então o projeto de lei para a prefeita e ela define acerca de sanção ou possibilidade, inclusive, de vetos, né? Depois disso, se houver vetos, encaminha-se novamente o veto para a Câmara de Vereadores para que lá seja apreciado. A gente acredita, Saul, que hoje o clima está favorável para que a gente faça essa discussão com muita responsabilidade e que hoje mesmo possa ser finalizada essa votação. Na audiência pública de segunda, havia um público que normalmente não vai na sessão, a não ser que sejam tratativas importantes como essa questão do microzoneamento. A expectativa para hoje também, pelo estudo e também pelo detalhamento dessas emendas, é de um grande público? Segunda-feira a gente teve a presença grande da população, claro, alguns segmentos foram organizados e isso também reflete que foi dado publicidade, transparência em todo o processo, tanto é que a casa estava cheia. Nós fizemos o convite a toda a comunidade para que participe, é um momento importante, decisivo da nossa cidade, aguardado por muitos anos e, enfim, a gente chega nessa etapa final. Nós acreditamos, Saul, que vamos ter um público de casa cheia novamente, afinal de contas, são diversas emendas das áreas mais plurais possíveis, atingindo vários bairros e também a centralidade, que acaba sendo de interesse de muitos grupos, de muitos segmentos, muitas associações de moradores. Então, a gente acredita que hoje a casa também vai estar cheia. Certo. Olha, vereadora, na audiência pública, um dos vereadores fez uma citação que deixou e que causou um certo desconforto aos demais colegas, os 18 colegas, são 19 no total, 18 colegas se sentiram chateados por essa fala. O que a senhora tem a falar? Inclusive, ontem a senhora se posicionou também na sessão, porque a menção que ele fez foi que parecia um balcão de negócios, a Câmara de Vereadores. Isso repercutiu negativamente. Qual é o seu posicionamento com relação a essa fala? Essa fala surge justamente quando há um questionamento acerca da legitimidade dos vereadores proporem emendas. Foi uma fala infeliz, ao meu ver, e ao ver de todos os colegas que também estão comigo na Câmara de Vereadores. Se o vereador tem conhecimento acerca de algum fato que desabone a conduta ou que ele tenha a denúncia acerca de alguém que está ali comercializando o seu trabalho, ele precisa definir, dizer quem são essas pessoas, porque senão acaba recaindo uma responsabilidade ao todo. E nós temos que ter um cuidado quando a gente utiliza da fala, da tribuna, para a gente ter toda essa precaução, né? A gente não pode jamais generalizar. Se eu tenho conhecimento de
algum fato negativo em relação à Câmara, eu não posso enfraquecer o parlamento. Lá nós somos 19 vereadores, cada um com a sua especificidade, as suas bandeiras, com a sua representatividade, e todos têm legitimidade para propor as emendas, como foi feito, né? Se o vereador não quis propor emendas com base num acordo que ele firmou com a Câmara Técnica, também é um direito dele, mas ele não pode criticar aqueles que propuseram as emendas para melhorar o projeto, para, inclusive, melhorar a questão dos bairros, ter um olhar diferenciado. A Câmara é isso, ela é plural, ela é múltipla, são várias pessoas ali discutindo cidade e é natural que existam as divergências e a gente tem que saber conduzir todo esse processo. Infelizmente, uma fala que não foi feliz e que acabou aí generalizando num contexto toda a Câmara de Vereadores e que acaba fragilizando todo esse processo dentro da Câmara também, porque, afinal de contas, sugestiona, deixa dúvida quanto à legalidade desse ato. Muito bem. Olha, inclusive o nosso microfone, nossas câmeras estão abertas ao vereador para que ele possa pedir desculpas. Para um pedido de desculpas, a gente disponibiliza o espaço para que ele possa se desculpar com seus colegas, a menos que ele tenha feito isso nos bastidores e a gente não tenha conhecimento. Vamos lá, só para fazer o fechamento aqui, sessão de hoje. Antes, vocês fazem algumas reuniões para detalhar algumas coisas com relação a essas emendas ou já parte diretamente para a audiência e deve ser duradoura, porque todo mundo vai querer falar um pouco sobre a sua emenda, né? Nós conversamos, eu me antecipei ontem, conversei com o presidente Marcos Kurtz para ver como que a gente ia fazer esse processo hoje dentro da Câmara de Vereadores. É um processo extenso, longo, né? Um projeto de lei com 53 emendas, então ficou definido, Saul, que a gente hoje, antes da sessão, deve se reunir os 19 vereadores para tentar encaminhar boa parte já desses entendimentos e fazer as discussões que ainda há algum tipo de divergência, para que no momento da sessão a gente já consiga estar bem avançado nessa discussão. Nós vamos ter o momento de discussão do projeto em conjunto com as emendas, é importante dizer isso. As emendas não vão ser discutidas de forma individualizada, elas vão estar no mesmo tempo junto com o projeto essa discussão. Então, a gente sabe que é uma sessão que vai acabar se estendendo, mas faz parte porque é um projeto de lei extremamente delicado e que a gente precisa ter todo o cuidado e a responsabilidade nessa votação. Olha, vice-presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Só para fazer o fechamento aqui e encerrar, a transmissão é ao vivo, né? Mas quem quiser pode ir lá na Câmara de Vereadores para fazer o acompanhamento? Sem dúvida, a Câmara está aberta, às 18h30 iniciam essa sessão, a nossa sessão também é transmitida pela Rádio Câmara, pelo nosso canal do YouTube e estão todos convidados para participarem desse momento tão importante para Balneário Camboriú. Muito obrigado à vice-presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vereadora Jade Martins. Obrigado pela sua presença, boa tarde e boa sessão. Muito obrigada, Saúl. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a gente anunciou aqui a DPCAM de Camboriú e os atendimentos já iniciaram. Vamos acompanhar como foi o início desses atendimentos da DPCAM de Camboriú. Desde o dia 20 de abril, as vítimas de violência doméstica e crimes contra minorias têm um espaço exclusivo para atendimento em Camboriú. A DPCAM está instalada no segundo piso da Delegacia da Polícia Civil no bairro Areias. A estrutura conta neste primeiro momento com 3 policiais e apoio de psicólogo. A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso faz com que o município tenha uma unidade da Polícia Civil totalmente voltada para o atendimento especializado. O foco não é apenas registrar o crime, mas oferecer um acolhimento humanizado para as vítimas em situação de vulnerabilidade, com uma equipe preparada para lidar com casos sensíveis como a violência doméstica, garantindo mais privacidade e segurança durante todo o processo investigativo. O horário de atendimento presencial é das 12 às 19 horas. O maior desafio agora é a ampliação do efetivo para dar conta do grande volume de ocorrências que chegam da comunidade. O espaço físico continua o mesmo aqui em Camboriú, então pode procurar presencialmente a delegacia de polícia, que vai ser atendido imediatamente, ou também pode registrar o boletim de ocorrência pela DP virtual ou fazer contato com o telefone 181. Além do atendimento presencial, a rede de proteção segue trabalhando em conjunto com o Conselho Tutelar e os órgãos de assistência social do município. A chegada da delegacia especializada é um passo para tentar reduzir os índices de violência doméstica de Camboriú.
Olha, a DPCAM de Camboriú foi anunciada aqui em primeira mão, inclusive desde o ano passado, pela doutora Patrícia Zimmermann, que é a coordenadora do estado das DPCAMs. Já está conosco aqui na tela da TVC a Bianca Robles para trazer essa informação. 25ª internação em Balneário Camboriú, Bianca? Exatamente, o Balneário Camboriú registrou, então, nesta terça-feira, a 25ª internação involuntária. Esta atividade faz parte do programa Resgate à Vida BC. Inclusive, nós temos uma fala da prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, sobre este programa. O Resgate à Vida BC é um programa que nós instituímos aqui em Balneário Camboriú para dar uma nova chance, uma nova oportunidade para quem realmente precisa. Mas também essa ação deixa muito claro que aqui em Balneário Camboriú tem ordem. Inclusive, essa internação que foi realizada na terça-feira é de um homem de 35 anos, natural de Candói, no Paraná. Ele foi submetido à internação no momento que já estava em surto. No momento também, a irmã dele estava acompanhando a internação e relatou que não tem condições de prestar todo o apoio familiar. Ele já é conhecido da assistência social do município, inclusive está em situação de rua há aproximadamente uns 2 anos. Ele detém histórico de uso de múltiplas substâncias psicoativas, condição extrema de vulnerabilidade social, risco social e higiene precária. Bianca Robles. Ô, Bianca, você recebeu um presente que eu mandei aí, Bianca. Ó, tá aí, né? Vira aqui, por favor, tá todo mundo querendo saber, afinal de contas, quem que canta aí, que tipo de música tem aí? Olha, Saul, não consegui ouvir ainda o disco, mas pode deixar que nesse final de semana aí, nesse feriado, vou estar de folga e vou colocar esse CD para tocar, vou ouvir, vai ser minha música de final de semana. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado pela sua participação. Olha, cuidado, hein? Tá chovendo, todo mundo tem que ter muita atenção, sair um pouco mais cedo, porque o pessoal que geralmente utiliza motocicleta com essa chuva acaba indo de carro, acaba indo de Uber, né? Os carros de aplicativo, então é bom sair um pouco mais cedo, principalmente quem agora tem o período da tarde que vai trabalhar. Obrigado, Bianca Robles, um abraço para você, aproveita bem esse CD, tá? Pois é, hoje pela manhã o trânsito já estava intenso aqui na região de Balneário Camboriú por conta realmente da chuva. Vamos todos aí prestar atenção porque o trânsito vai estar um pouco mais intenso no dia de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã com mais informações. Tá certo, Bianca, muito obrigado. Olha, a gente vai fazer o intervalo, depois do intervalo, greve dos servidores em Florianópolis. O prefeito de Floripa, Topazio Neto, anunciou que vai descontar dias parados. A Avenida Santa Catarina tem novas regras de trânsito e também a previsão do tempo depois do intervalo aqui no TVC News.